Olá pessoal, mais um vídeo Mondini Plantas para vocês. Hoje eu vou falar sobre o tomate. É uma planta muito diversa, assim, há diversas variedades de tomates. Então eu vou falar sobre um pouco das variedades, vou falar um pouco sobre como também fazer o plantio e como ter alguns tratos culturais também. Bom, o tomate é um dos frutos mais cultivados do mundo, havendo milhares de cultivares que variam na forma, tamanho, cor e também o sabor. Cultivados nos Andes, na América Central e no México, muito antes das viagens marítimas europeias, o tomateiro foi introduzido na Europa no século XVI, XV, sendo primeiramente cultivado como planta ornamental nos jardins, pois foi inicialmente considerada inadequado para o consumo, visto que é uma planta da família da Mortal Belladonna. A família das Solenáceas, que também inclui outras plantas tóxicas, de fato, as folhas e os caules do tomateiro contêm os alcaloides tóxicos, que é a tomatina e a solanina. E até mesmo os frutos imaturos contêm essas substâncias, porém em pequenas quantidades, de forma que o consumo de tomates verdes geralmente não causa intoxicação, embora isto possa ocorrer caso sejam consumidos em grandes quantidades. Já o tomate maduro não vai ter esse problema porque elas começam a desaparecer, então não tem tanto perigo assim. O problema maior é com o tomate verde e as folhas e o caule. Os tomates cultivados atualmente variam bastante o tamanho, indo dos pequenos tomberries de cerca de 5 mm de diâmetro a grandes tomates com mais de 10 cm de diâmetro. A principal característica que varia nos tomateiros é o hábito de crescimento, sendo que uma parte dos cultivares tem hábito determinado, formando moitas e produzindo todos os frutos em um curto período de tempo. E outra parte dos cultivares tem um hábito indeterminado, com ramos que continuam crescendo por vários metros, que necessitam de tutoramento e que continuam produzindo frutos enquanto a planta cresce. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o clima do tomate. Os tomateiros são cultivados no mundo todo, mas eles não suportam muito extremos de temperatura, ou seja, eles não crescem bem em baixas temperaturas diurnas abaixo de 16 graus, que prejudicam o crescimento da planta e diminuem a taxa de germinação das sementes, nem em altas temperaturas, que são acima de 27 graus. Que essas altas temperaturas podem prejudicar a formação dos frutos, então não é muito bom. Geralmente o tomateiro cresce melhor com temperaturas diurnas de 20 a até 26 graus Celsius, com uma variação de temperatura entre o dia e a noite. Em regiões sujeitas a geadas e a baixas temperaturas, os tomateiros costumam ser cultivados dentro de estufa. Quanto à umidade do ar, os tomateiros são sujeitos a menos doenças quando cultivadas sob uma condição de baixa umidade do ar. A alta umidade do ar favorece o surgimento de doenças e pragas nas plantações de tomate. A luminosidade. Os tomateiros geralmente crescem e produzem melhor em condições de alta luminosidade, com sol direto, pelo menos algumas horas por dia. O solo para o plantio. O tomateiro é tolerante quanto ao tipo de solo, devendo-se apenas evitar solos argilosos, com tendência ao encharcamento. Os melhores resultados são obtidos em um solo bem drenado, fértil e rico em matéria orgânica, em média com pH entre 5,5 e 7. Atualmente, o tomateiro é também muito cultivado em estufas sem o uso de solo natural. Por exemplo, é cultivado com o uso de solos artificiais, que é o sistema hidropônico e o sistema aeropônico. A irrigação. Irrigue de forma a manter o solo sempre úmido, mas nunca deixar encharcado. O plantio. As sementes de tomate podem ser semeadas diretamente no local definitivo, ou em sementeiras, ou copinhos de plástico, ou saquinhos de plásticos, conforme você desejar. Coloque mais ou menos de 2 a 5 sementes em cada recipiente, e no máximo 1 cm de profundidade, deixando posteriormente apenas 1 ou 2 plantas por container, mantendo as mudas que são mais vigorosas. O transplante das mudas de tomate é realizado quando elas atingirem de 15 a 25 cm de altura. E no transplante, parte do caule pode ser enterrado para proporcionar o surgimento de mais raízes. O espaçamento, na verdade, varia amplamente e depende da variedade cultivada e das condições do cultivo. Em geral, os cultivares de hábito indeterminado podem ser cultivados com um espaçamento de 50 cm a 1,6 metro entre plantas, e os cultivares de hábito determinado podem ser cultivados com um espaçamento de 50 cm a 1 metro entre plantas. Os cultivares que são anões podem ser plantados com um espaçamento de 30 cm entre as plantas.
Os tomateiros podem ser plantados em vasos, jardineiras, cestas suspensas, sacos plásticos com terra e outros tipos de containers. Mas o cultivar a ser plantado deve ser escolhido de acordo com o tamanho da planta e do recipiente. Em vasos grandes é possível também plantar a maioria dos cultivares, se não todos, mas as plantas podem ter seu tamanho e sua produtividade limitada. Há cultivares de porte anão, que podem ser cultivados até mesmo em vasos relativamente pequenos, e que além de produzir frutos, também elas são bastante ornamentais. Bom, agora um pouco dos tratos culturais. Muitos cultivares de tomate apresentam um crescimento indeterminado e precisam ser cultivados com tutoramento. Isso pode ser feito amarrando a planta em uma cerca e varas dispostas em X ou a um caramanchão a cada 10 ou 15 dias. A altura mínima do suporte deve ser de 1,5 m, geralmente é de mais de 2 metros. Nesses cultivares, as flores e os frutos surgem continuamente ao longo do ramo. Assim, os brotos laterais podem ser removidos das plantas semanalmente. E para os cultivares que têm crescimento determinado, não há necessidade de tutoramento. E os brotos laterais da planta não devem ser retirados, pois são os novos ramos que produzem flores e frutos. Estes tomateiros são mais compactos e são bastante ramificados. Para os cultivares que apresentam características intermediárias entre os tipos de crescimento determinado e os tipos de crescimento indeterminado, também são usados suportes. Sempre também, no geral de todas as plantas, é bom retirar as plantas invasoras que estiverem concorrendo por recursos e nutrientes. Bom, e a colheita? No início da colheita, depende do cultivar do tomate plantado e das condições do cultivo. Geralmente a colheita dos tomates inicia-se de 7 ou 8 semanas após o plantio. Para cultivares de crescimento determinado, é de 10 a 16 semanas para cultivares de grande porte. Para a grande maioria dos cultivares, os frutos serão mais saborosos se colhidos quando estão completamente maduros, visto que a concentração de açúcares será maior se o fruto permanecer na planta até sua completa maturação. Tomateiros são plantas perenes de vida curta e em condições adequadas podem produzir frutos por alguns anos. Embora essa é a prática em plantações comerciais, onde os tomateiros são cultivados apenas por alguns meses. Bom, hoje eu falei um pouco sobre o tomate. Eu sei que é muita diversidade de tomate, então às vezes pode se encaixar para um, pode se encaixar para outro. Vai sempre ter uma discussão sobre isso e até mesmo como se plantar o tomate. Cada um tem sua opinião, às vezes, como fazer o plantio. Tem gente que simplesmente semeia nas hortas, já no lugar que vai ser semeado mesmo, onde o tomate vai ficar, e funciona normalmente. Então, às vezes isso é mais para quem quer fazer grandes plantações. Então, às vezes tem que seguir algumas dicas que são importantes para plantar. Mas às vezes, se você quer ter em casa ou em vaso, às vezes só semeando já vai começar a vir um tomate. Só mesmo às vezes algumas pessoas que são azaradas, que às vezes não conseguem vir fazer o tomate. Então às vezes pode seguir essa dica que vai ajudar bastante. Bom, o vídeo Mondini Plantas fica por aqui. Quem gostou, deixe seu joinha, deixe seu comentário, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e até mais, pessoal.